Abramos a nossa Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 10. O texto é grande, né? Eu não farei a leitura de uma só vez, mas faremos aos poucos. Nós já oramos junto com o pastor. Eu não orarei de novo, vamos prosseguir, dando início então a essa ministração da palavra. Quem é Jesus? Hoje veremos que Ele é o bom pastor. Jesus é o bom pastor. Está escrito a partir do verso 1, e nós iremos até o verso 30, mas não abordarei todos os versículos. Para introduzirmos, quero informar a você que para entendermos os ensinamentos contidos nesse texto de João 10, faz-se necessário explicar, ainda que superficialmente, como era a vida pastoril em Israel. E aí eu me vali de William Barclay, parafraseei um texto dele, e o conteúdo que está aqui, parte foi extraído e parte eu construí, para dar sentido àquilo que eu preciso de falar. Nos dias de Cristo, havia dois tipos de apriscos. Um, em lugares estratégicos, por exemplo, em vilarejos, em algumas cidades. Esses apriscos eram grandes, os quais eram muito bem cercados e vigiados por um porteiro. Ao longo da leitura vocês verão. Havia em cada um deles uma resistente porta. Nos dias de inverno, voltando do campo, cada pastor introduzia seu rebanho em um desses apriscos, segundo o número da capacidade, o número de capacidade em que eles poderiam suportar enquanto as suas ovelhas. De sorte que ovelhas de pastores diferentes misturavam-se. O outro tipo de aprisco era construído pelos próprios pastores, cada um em sua respectiva área de pastoreio, obviamente nas regiões onde havia pastos. Assim, nas estações quentes, o pastor não retornava com suas ovelhas todos os dias para guardá-las no grande aprisco. Cansativo demais, né? Então, cada pastor, conduzia para dentro do aprisco que ele construíra e deitava-se na entrada deste, passando ali a noite. Outra informação importante, um detalhe, essa porta, essa abertura, chamada também de porta, era uma abertura, mas considerava-se porta porque o próprio pastor era a porta, porque ele deitava-se ali naquela abertura. Outra informação importante, os fatos ocorridos aqui no capítulo 10 estão intimamente ligados aos fatos do capítulo anterior. Vimos acerca da cura daquele cego, né? E então, Cristo conta essa parábola, é uma parábola, está aqui no verso 6, essa afirmativa, e essa parábola vai até o verso 18. Trata-se então da continuidade daquela controvérsia entre judeus e fariseus com Jesus, aquela controvérsia, aqueles inimigos de Jesus. É possível que além desses, o ex-cego estivesse ali, é possível. Se esse cego estava ali, é possível, e então o bom pastor restaurara a sua vista, restaurara a sua visão e abriu, isso aqui é importante, os ouvidos espirituais para que crescem em Jesus. Então, posto isso, vamos ao tema. Claro que nós não temos condições nenhuma para responder acerca de quem é Jesus. Cantamos várias expressões, várias referências a Ele, mas é muito mais. Mas em primeiro lugar, Jesus, o bom pastor, é a porta das ovelhas. Acompanhem comigo os versos 1 e 2. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta
no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Jesus, o bom pastor, ao dizer essas palavras, tinha em mente aqueles apriscos públicos, maiores, nos quais as ovelhas de diferentes pastores ficavam juntas, abrigadas. De manhã, os pastores iam chegando e a porta lhes era aberta. Por quem? Pelo porteiro, porque o porteiro conhecia cada pastor daquele. Então ele abria a porta e esses pastores adentravam o aprisco, e ao entrar pela porta no aprisco das ovelhas, conforme está aqui no verso 1, o bom pastor, então, é específico. Agora no verso 7, aqui esses pastores entram no aprisco, vários pastores, para retirar de lá as suas ovelhas. Agora, vejam comigo o verso 7, Jesus, pois, lhes afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Notem que o bom pastor aqui é específico, eu sou a, artigo, definido, feminino, singular, porta das ovelhas, específica também, das. Era a porta bem especificada ali por Cristo. Por um lado, nos apriscos públicos havia ovelhas de diferentes pastores. Por outro lado, nos apriscos particulares havia ovelhas de um único pastor. Vai fazendo as associações aí. Então o Senhor tem em mente os apriscos particulares, aqueles que ficavam junto às pastagens, lá no campo. Conforme mencionado anteriormente, nem todos os dias os pastores retornavam para conduzir as suas ovelhas aos grandes apriscos. Então, esse Kindle meu aqui, ele é bom, eu que sou ruim, né? Então, ele, com seus respectivos rebanhos, não voltavam. Os apriscos particulares eram cercados também, e a porta era uma abertura estreita. Então, a porta era o próprio pastor, pois as ovelhas entravam no aprisco por ele, e semelhantemente saíam por ele. Claro, não ia passar por cima, a ovelha é bem tranquila, né? É frágil, às vezes dispersa, mas é tranquila. Jesus, o bom pastor, é essa porta. Então é importante que entendamos isso. Ele é essa porta estreita, pela qual então ele mesmo entrava com as suas ovelhas e saía com as suas ovelhas. E aí eu gostaria que, se você puder aí, tiver fácil, abra em Mateus 7, versos 13 e 14, está escrito: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela, e Jesus é essa porta estreita. Verso 9, acompanha comigo: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagens. Nós temos aqui 3 maravilhosas promessas. A primeira: se alguém entrar, por mim será salvo. Entrar por mim será salvo. A entrada pela porta é pelo próprio pastor, e é pelo próprio bom pastor Jesus Cristo. Quem entrar por mim será salvo. Essa é a promessa da salvação. Tremenda promessa. A principal das promessas, porque todas as bênçãos que temos e recebemos de Deus, elas advêm desta promessa da salvação, e nós a temos. E a segunda está logo em seguida: entrará e sairá. Isso fala de liberdade, meus irmãos, mas é a verdadeira liberdade que você e eu temos em Cristo. A liberdade em Cristo vai além daquilo que nós pensamos. E a terceira promessa vem logo em seguida: e achará pastagem.
Pastagem, meus irmãos, essa pastagem significa a provisão material e espiritual necessárias para a nossa vida, necessárias. Me refiro mais à questão material, porque muitos de nós estamos insatisfeitos constantemente, sendo que a provisão que nós necessitamos não deveria ser diferente da provisão que Deus concedia no passado. O povo de Israel recebia o alimento, a tua porção, falando para a tribo que exercia o sacerdócio, era o alimento. Então nós temos pastagem. O que é melhor aqui, além da pastagem material, do nosso alimento para o corpo? Está lá em Salmo 23, 1 a 3, né? Eu peguei alguns aspectos só: repouso, descanso e refúgio para a alma. Estão contidos ali no Salmo 23, o pastor Davi falando da sua experiência e relacionando essa sua experiência para com as ovelhas, mas sobretudo para com Deus. Então ele disse: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, porque em Cristo ele encontrou repouso, em Cristo ele encontrou descanso, em Cristo o refrigério para a sua alma, e é isso que nós encontramos em Cristo, e não é um dia apenas, todos os dias. Nós temos o repouso nele, o descanso nele e o refrigério para a nossa alma. Não temos uma alma atribulada, porque ele já nos salvou. Um adendo necessário, eu julguei necessário acrescentar aqui: quem entra no aprisco por outra parte, verso 1, está aqui no texto, né? Mas é um adendo, é ladrão e salteador, porque o foco nosso aqui, minha proposta é mais focar o bom pastor, mas não posso deixar de falar dos contrastes que há aqui entre o bom pastor e aqueles maléficos pastores de Israel, aqueles escribas hipócritas, aqueles judeus que não reconheceram a Cristo como sendo o Messias prometido. Então há esse paralelo: se por um lado Jesus é o bom pastor, por outro lado aqueles falsos e fúteis pastores e iníquos pulavam, tal como aqueles ladrões e salteadores pulavam aquela cerca da muralha do grande aprisco. Eles faziam isso com o povo de Israel. Então nós precisamos pensar nessas questões para nós melhor nos quebrantarmos diante de Deus e relacionarmos de forma mais autêntica com o bom pastor. Segundo ponto, o bom pastor vai adiante das suas ovelhas, verso 3b. As ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Aqueles pastores, quando entravam naquele grande aprisco, cada uma chamava as suas ovelhas e elas saíam com ele. À medida que ele chamava, ele ia saindo, elas iam atrás daquele pastor, porque elas reconheciam a sua voz. Animais reconhecendo a voz do seu pastor. E nós, como filhos de Deus, ovelhas de Cristo, às vezes nós não reconhecemos a voz do Senhor. Nós somos pecadores e às vezes é difícil mesmo, irmãos. Às vezes é difícil, por isso que a palavra, as escrituras, a revelação de Deus, para mim e para você, é a nossa luz, é a luz para o nosso caminho. Então nós nos apropriamos da palavra. E ao tirar aquele pastor, respectivos pastores, tirando as suas ovelhas, mediante esse chamamento, mediante o reconhecimento da voz, traziam-nas, elas vinham para fora seguindo. Então essa metáfora pode ser aplicada a nós da seguinte maneira: no passado, quando éramos ovelhas dispersas e perdidos em outros apriscos que não do Senhor, no tempo preciso, o bom pastor, tendo removido os entulhos dos nossos ouvidos que nos atrapalhavam a ouvir a sua voz. Quantas vezes eu ouvi pregações e nada que eu digo, porque quando eu comecei a visitar a igreja presbiteriana em bairro de Fátima, eu parei de ir, falei, não vou voltar porque eu não sinto nada. Eu sei que a palavra está sendo pregada, mas o meu coração era duro. Havia nos meus ouvidos esses entulhos que não permitiam eu ouvir a voz do Senhor. Aí você pode
asseverar, não, mas é pelo coração. Bom, ouvidos fechados, tapados. Mas o Senhor disse, está aí, nos diz aqui no versículo 16, parte A, o seguinte: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Quando eu falei da metáfora, é para aplicar aqui. Nós estávamos por aí, mas o Senhor, tendo em vista o que ele acabara de dizer, está aqui, ele está dizendo ainda: tenho outras ovelhas, de outros apriscos, você e eu éramos esses, de outros apriscos deste mundo, apriscos do inimigo da nossa alma, o grande conspirador contra Deus, que é Satanás. Mas ainda que você e eu tenhamos nascido no Brasil, uma pátria distante daquela época, quando se pregava o Evangelho ali em Jerusalém, em todo o mundo da época, porque Paulo foi esse desbravador, outras pessoas estavam, não no Brasil, porque há 500 anos, mas nós fomos alcançados por missionários que vieram para cá, porque o Senhor, o bom pastor, tinha-nos como ovelhas desses outros apriscos, para fazer parte do aprisco dele. E o resultado é que nós fomos alcançados, e nós fomos alcançados pela graça de Deus, mediante, como instrumentos, essas pessoas que vieram para cá. Ashbel Green Simonton, por exemplo, foi um deles, que foi o fundador da igreja presbiteriana. Então a responsabilidade, meus irmãos, de proclamar o Evangelho, eu pego isso aqui como olhando para essa questão do evangelismo, para que as pessoas ouçam a palavra, estou fazendo também esse adendo para dizer que você e eu, nós somos os responsáveis. A IPJC é responsável por proclamar a palavra, o Evangelho da salvação, proclamação. Nós tivemos aí um encontro preparando aí nesse planejamento para missões, trabalhos missionários. Então nós precisamos nos comprometer com a pregação da palavra, a fim de que o bom pastor alcance outros. É claro que ele não precisa de mim, de você, mas ele conta comigo, ele conta com você, ele conta com nós. Terceiro ponto: o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Versos 11 e 15. Verso 11: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Verso 15: assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. O profeta Isaías já antevira isso. O profeta Isaías já havia dito a respeito disso. Desse bom pastor, ele fez referência. Depois, se você confere em casa, Isaías 53, e especificamente é o verso 7, e deixe-me buscar aqui, porque eu quero ler esse versículo. Isaías 53, 7. Está escrito, assim que eu encontrar: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores. Esse Jesus Cristo fora visto pelo profeta sob essas circunstâncias. E aí, irmãos, o que a gente precisa de entender? Eu sei que você já sabe disso, mas é que ele, como ovelha muda, não abriu a boca. Ele não foi para a cruz esperneando, ele não foi para a cruz protestando, por exemplo, contra o Império Romano, ele não foi para a cruz protestando contra o sistema religioso da época, que era o judaísmo, embora aqueles fossem inimigos de Jesus, inimigos da cruz, inimigos do Evangelho. Ele não protestou, ele foi mesmo para a cruz, e foi voluntariamente. Ele não foi simplesmente porque fora julgado, ele se entregou. Ele é claro, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele deu a vida por nós, ovelhas dele, e essa vida que ele deu por nós
continua válida para todos quantos crerem nele durante todo o tempo até que ele volte. Esse é o bom pastor. Ele entregou a si mesmo pelos nossos pecados, Gálatas 1:4a. Essa foi a finalidade para a qual o Cordeiro de Deus, o bom pastor, veio ao mundo. Ele veio com esse propósito de morrer no teu lugar, de morrer no meu lugar. E aí, irmãos, o outro contraste é que o bom pastor entregou a si mesmo pelas suas ovelhas. Entregou a sua vida, mas o ladrão, conforme o verso 10, está escrito, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ele estava falando daqueles judeus e daqueles fariseus. Era nessa parábola esse ensino, é isso que Jesus faz, ele confronta aqueles religiosos. Embora no verso 10, esse ladrão fosse ladrões mesmo, ladrões de ovelha, pulava lá e pegava, roubava, ele pode ser também aplicado no sentido de que Satanás é o inimigo, é o nosso inimigo, é o arqui-inimigo de Deus, mas em Cristo, com o bom pastor, seguindo o bom pastor, indo atrás e jamais à frente, nós temos o livramento dele. 3.3.2, Jesus, o bom pastor, deu sua vida sacrificialmente. No 3.1, eu só mencionei, né? Ele a deu voluntariamente. E agora, ponto 3.2, Jesus, o bom pastor, deu sua vida sacrificialmente. Versos 17 e 18. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. As expressões para reassumir a vida, só fiz um arranjo aqui, do verso 17, e a outra expressão, reaver a vida, verso 18, significam que a sua morte na cruz não colocou o fim no Jesus histórico. O Jesus histórico morreu, o seu corpo foi ali dilacerado, triturado, moído por minha causa e por tua causa, mas não pôs fim. Ele mesmo diz, tenho autoridade, está aí no versículo, para a entregar e também para reavê-la, para trazê-la de volta, e ele estava falando isso acerca da sua ressurreição. Isso aconteceu quando o bom pastor ressuscitou, e isso aqui é motivo de glória, né? Aleluia, glórias ao Senhor por isso. Mas o que a ressurreição de Cristo, mas o que a ressurreição de Cristo significa na prática para mim e para você? Vamos refletir sobre isso um pouquinho? O que a morte e a ressurreição de Cristo na prática significa para mim e para você? Lerei um texto de Charles Spurgeon, que diz assim: a doutrina da ressurreição é o fundamento da prática, mas tal como a flor é a mais encantadora do que a raiz, assim também a prática da comunhão com o Salvador ressuscitado é muito mais encantadora do que a própria doutrina. Eu te imploro, Spurgeon falando comigo, com você, ele como pregador da palavra, não se dê por satisfeito, embora você não possa, como os discípulos, vê-lo visivelmente, mesmo assim, eu te digo, para desejar ver Jesus Cristo com os olhos da fé, e embora não possa, como Maria Madalena, tocá-lo, mesmo assim você pode ter o privilégio de conversar com Ele. Pode ter, não, você e eu temos o privilégio de falar com o Senhor, com esse Jesus Cristo, esse bom pastor ressuscitado. Agora eu já não estou lendo mais, né? Agora a palavra de Spurgeon: todavia conhecer o Salvador ressuscitado, porque Ele me justificou, e entender que Ele me deu nova vida, tornando-me uma nova criatura por meio de sua própria novidade de vida, é uma experiência ainda mais sublime. Sem isso, sem essa sublimidade, ninguém ousa ficar satisfeito. A fonte é Morning and Evening. Quarto ponto: o bom pastor, quem é Jesus? Ele é o bom pastor. E o bom pastor conhece suas ovelhas e elas também o conhecem. Versos 14
versos 4, aliás, 14 e 27. Verso 14, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Verso 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Eu as conheço, e elas me seguem. Que o bom pastor nos conhece, isso é óbvio. Só que nós devemos pensar nesse conhecer do bom pastor para conosco, entendendo que ele nos conheceu antes da fundação do mundo. Nós estudamos hoje na escola bíblica sobre a certeza da salvação e como nós fomos salvos pela graça. E essa escolha que Deus fez foi antes da fundação do mundo. Então, o bom pastor nos conheceu antes da fundação do mundo, com aquele conhecimento que somente os eleitos, como eleitos, eram alvos desse conhecimento. Conheceu com aquele profundo amor, até no dia em que, tendo ele gerado a cada um de nós, no ventre da nossa mãe, respectiva mãe, e aí então, onde quer que fosse que nasceram ou nascemos, ele nos resgatou. O Senhor nos conhece de forma plena. Ele conhece o interior de nosso ser, Ele conhece o profundo da nossa alma, Ele conhece todos os nossos pensamentos, nossas desventuras, nossas lutas e aflições. Ele conhece as nossas lutas, conhece as nossas aflições. Somos como ovelhas, portanto não temos habilidade para nos defender. Irmãos, e por falar não termos habilidade em nos defender, é importante pensarmos que o próprio Jesus, sendo o Filho do Deus vivo, sendo plenamente Deus, plenamente homem, ele não se defendeu. Ele se defendeu retrucando, às vezes fazendo perguntas, né, ao invés de responder, ele perguntava, ele confrontava, mas confrontava com amor. Então esse Jesus não se defendeu porque ele sabia e ele experimentava a defesa do próprio Pai. Deus é quem o defendia. E nós precisamos ter essa percepção, e não apenas a percepção, mas essa certeza: o Senhor é por nós, e quem será contra nós? Ninguém. Não há problema, irmãos, nenhum no que fora dito agora, e ao contrário, estava falando da fragilidade, a nossa fragilidade nos leva a dependermos dEle, nos leva a humilharmos perante Ele, e não temos dúvida de que o Senhor nos conhece. Mas a pergunta crucial é: eu o conheço, você o conhece? O conhecemos? Eu já vou responder que nenhum de nós conhece, tal como deveria conhecer. Todos nós estamos aquém, mas a pergunta é desafiadora, porque eu preciso conhecer melhor o Senhor, e conhecer experimentalmente, e não apenas conhecer por conhecer, conhecer experimentalmente, vivendo o Evangelho e as benesses do Evangelho, porque o bom pastor é de fato bom, ele é muito bom. Em quinto lugar, o bom pastor garante a vida eterna às suas ovelhas. Vejam comigo os versos 28 e 29. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Ninguém, jamais perecerão, está escrito, jamais perecerão. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Esse rebanho do bom pastor é composto por pessoas regeneradas, e para essas há uma dupla garantia. A primeira, estão salvas da morte eterna no inferno. Isso não está no texto, mas não está explicitamente, mas está por inferência, aliás, por outras referências. Salvas da morte eterna no inferno. É isso que significa
jamais perecerão. Perecerão onde? Os que perecem eternamente. Estamos falando não da morte do corpo, mas da alma. Então, jamais uma ovelha perecerá. Em verdade, está lá em João 5:24, em verdade vos digo, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Tem certeza da salvação, porque quem a garantiu foi o próprio bom pastor. Ninguém pode arrebatar da mão do bom pastor nenhuma de suas ovelhas, é o verso 28b, que nós estamos mencionando e meditando, né? Mas Jesus faz outra maravilhosa declaração nos versos 29 e agora vou incluir o 30, aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar, nenhuma ovelha poderá ser arrebatada por alguém, nenhuma. Nós, ovelhas do pastor, do bom pastor, temos incontáveis motivos para dar a Ele toda a glória, toda a honra, todo o louvor. Por quê? Porque não somente hoje, mas pelos séculos dos séculos, estaremos com Ele, porque são promessas dEle, garantidas em toda a palavra. Certamente o bom pastor haverá de conduzir-nos em segurança nessa jornada, cujo destino é o céu. E aqui mesmo nesse texto, daqui a pouco a gente cita, nós teremos um só rebanho, de um só pastor. Irmãos, não tem nada mais precioso do que saber disso, do que ter a certeza de que o bom pastor cuida de nós, que o bom pastor nos alimenta, e a palavra é a nossa alimentação. Para o Espírito, nós temos que comer mesmo a palavra. Nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas, amar o bom pastor, amar a palavra dele, que é a verdade, a própria palavra é o próprio Jesus. E esse amor dedicado e demonstrado no dia a dia, na horizontal, obviamente, porque não dissociamos a vertical, o que acontece no relacionamento vertical com o relacionamento, ou os relacionamentos na horizontal, porque nós estamos em irmãos, todos somos ovelhas de Cristo, do bom pastor, e as ovelhas não ficam brigando uma com a outra, naquele rebanho. Cabrito é o cabrito mesmo, né? O bicho tem chifre e briga um com o outro, mete o chifre e tal. Aqui não, somos ovelhas, e nós não podemos fazer isso. O verso 16, né, parte B, diz isso. Vou ler todo, ainda tenho outras ovelhas, já mencionamos, já discorremos acerca disso. Não deste aprisco, a mim convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então, uma pausa aqui, nós ouvimos a voz do bom pastor, ele nos chamou pelo nome, a graça irresistível de Deus nos alcançou. Esse chamado eficaz não foi resistido mediante a rejeição da graça. Então, esse bom pastor nos chamou desses outros apriscos, deste mundo terrível, cujas portas, as portas que são abertas, são para o mal, para a maldade, para a iniquidade, para cometer pecado de toda sorte, mas essa porta do mundo, nós já nos desvencilhamos dela, porque o bom pastor nos chamou, e ele nos chamou, e nós o ouvimos, de sorte que há muitas outras ovelhas, nesses apriscos do mundo, ou no mundo, dos quais o bom pastor chamará, no devido tempo, cada uma delas. Quando o Senhor chamar a última ovelha, que está espalhada, ou das que estão espalhadas mundo afora, quando Ele chamar essa última ovelha, aí então seremos um só rebanho, de um só pastor, o mesmo pastor, o bom pastor. E para você pensar sobre isso, pode fazer faça uma outra referência. Essa última ovelha é também, em outro contexto, mas o ensino é o mesmo, a última pedra
com a qual esse corpo chamado, é uma metáfora ali também, a igreja comparada como um edifício, quando essa última pedra for colocada lá, então, agora voltando para cá, é a última ovelha chamada e restaurada. Então nós seremos um só rebanho de um só pastor. Amém? Minha oração, irmãos, é que o Senhor quebrante mesmo cada coração. Começar pelo meu e cada coração, para que amemos o bom pastor e amemos uns aos outros. Sirvamos ao bom pastor e sirvamos uns aos outros. Não com intrigas, com picuinhas, com melindros, mas de coração aberto, sem hipocrisia, com sinceridade, para que o nome do Senhor seja glorificado. Porque cantar aqui, louvar, às vezes pode ser uma coisa, mas eu creio que quando nós abrimos a nossa boca, quando abrimos como fizemos hoje, foi um louvor maravilhoso, porque está falando de Jesus, o nome maravilhoso, e aí, irmãos, nós somos alimentados, vamos porta fora depois, mas aquela porta, pense nela como uma porta pela qual, quando nós passarmos daqui a pouco, você esteja lembrando, eu estou seguindo atrás do meu bom pastor, o nosso Senhor Jesus. Amém?